Vídeo 30. Finalmente chegamos no 30º vídeo. Hoje o passeio é de bike. Então vivia-se aquela vida fantástica onde tudo era festa e mais algumas coisas podia-se acrescentar naquele lado bom da vida. Agora o Boticário me apresentava o Mini. O Mini é o mesmo carrinho ou carrão que temos hoje aqui no Brasil. Ou seja, é a evolução daquele carro. Só que o Mini do Boticário era da década de 70. Então, a imagem mais próxima que eu posso passar deste modelo é o carrinho que o Mr. Bean, aquele comediante inglês, usa nas suas filmagens. É exatamente aquele modelo quadradinho, pequenininho, que ele usa e é amarelo nos vídeos dele. O do Boticário era um Mini azul escuro. Quando me mostraram o carro no estacionamento das Amoreiras, eu não acreditei. Eu pensei, é nisto que eu vou ter que andar? E a princípio, como eu estava fazendo de tudo um pouco, era para mim dar umas voltas por Lisboa para resolver alguns problemas. Eu peguei o carrinho achando que aquilo era uma piada. Parecia um carro de criança. Quando eu saí do estacionamento, eu senti que o carrinho respondia muito bem. E ele tinha uma resposta muito boa, não só de motor, que era surpreendente, como também uma resposta no volante muito rápida. Mas realmente rápida. Era um carro que surpreendia. E pelas dimensões dele, se tornava um carro muito ágil no trânsito. Então, quando eu saía por Lisboa, que já tinha um trânsito complicado, quando era nos horários de maior movimento, aquilo era muito complicado. O trânsito parava, era difícil se chegar nos lugares, mais difícil ainda estacionar. E eu, que não tinha dificuldade nenhuma para estacionar, lá em Lisboa eu tinha, porque simplesmente não existia espaço. Mas com um carrinho daqueles e um pouquinho de criatividade, eu encostava em qualquer lugar. Então o carrinho era ágil. Dentro dessa perspectiva, eu comecei a gostar do carrinho, porque o carrinho me levava em tudo que é lugar, com uma rapidez que fazia diferença
e me tornava uma pessoa muito eficiente. Era uma eficiência que chamava atenção. Me pediam para ir num lugar, para ir no outro lugar, e quando eles pensavam que eu não tinha ido, eu já tinha ido e já estava de volta, tendo resolvido o que eu tinha para resolver. Já naqueles primeiros dias, tenho que falar antes da carteira de habilitação. Eu e o Rick, antes de sairmos do Brasil, fizemos a carteira internacional, a carta de condução internacional. Era feita no Touring Club do Brasil e simplesmente se levava a habilitação nacional e lá, numa caderneta em vários idiomas, inglês, espanhol, árabe, francês, a nossa carta era descrita com as categorias que nós éramos habilitados no Brasil. Pagava-se só uma taxa e era colada uma foto ali e era feita essa transcrição. Segundo as poucas informações que se tinha naquela época, com esta carta internacional a gente poderia dirigir no mundo inteiro. Então nós saímos do Brasil com esta carta. Lá, automaticamente, me perguntaram em que categorias eu era habilitado, e eu era habilitado em veículos leves e motos, então não tinha problema. Depois eu vim a descobrir que aquela carta em Portugal não servia para nada. Em Portugal, naquela época, se dirigia com a habilitação brasileira sem problema nenhum. E aquela minha carteira internacional até ficou de canto lá, meio abandonada, porque chegou uma hora eu nem carregava mais. Mas, então, já nos primeiros dias, o minizinho ficou completamente sem freio. Eu comuniquei lá o pessoal do Boticário e fiquei sabendo que o problema era nos travões. Eu pensei, que peça é essa, né? Eu conheço um pouco de carro e nunca ouvi falar em travões. Na verdade, travões é a tradução de freios em Portugal. Então, o Mini estava com problema nos travões, mas simplesmente completamente sem freio. E por incrível que pareça, eu estava dirigindo o Mini só com freio de mão. Andava por Lisboa, complicado, aquele trânsito trancado, arranca, para, e eu só no freio de mão. Daí me indicaram uma oficina no Largo do Rato. O Largo do Rato era quase central e lá tinha uma oficina onde a gente poderia arrumar os travões. Eu levei o Mini sem freio até lá e, sentado aguardando uma vistoria que seria feita ali rapidamente, eu encontro uma revista brasileira, que eram as revistas que muito circulavam em Portugal, com notícias daqui do Brasil. E esta revista estampava um acidente
de um avião da Varig. Nós vivíamos tão isolados do mundo que já fazia mais de uma semana que o avião tinha caído na floresta amazônica no Brasil e nós em Portugal simplesmente não sabíamos nada daquilo. Quando eu peguei a revista, automaticamente fui ler, né? E foi um acidente muito comentado na época. Este acidente está todo na internet e foi uma grande bobagem da tripulação. Simplesmente erro humano. Os loucos erraram a rota, voaram até ficar sem combustível e se jogaram para baixo para ver onde é que iam aterrissar sem nem saber onde estavam e caíram no meio da floresta amazônica. Pela dimensão do acidente, era para ter morrido todo mundo, mas incrivelmente sobreviveram muitas pessoas e até as mortes foram poucas no meio da floresta amazônica. Eu li toda a reportagem e simplesmente fiquei pasmo com aquilo. E naquele dia eu pensei, a vida escolhe uns e deleta outros. Porque há menos de um mês nós tínhamos feito uma viagem sobre o Atlântico, noturna, 10 horas de voo e chegávamos na Europa. E aquele que era um voo dentro do Brasil, que se me recordo era um voo de 1 hora e pouco, os loucos conseguiram cair, né? Aquele fato, além de me chamar muita atenção, nos deu a dimensão de quanto nós estávamos isolados do mundo, apesar de estarmos na Europa. Nós não assistíamos televisão, não líamos jornais externos e acabávamos deixando passar, por exemplo, um acidente aéreo desses que tinha sido visto, comentado e falado no mundo inteiro. Isto dá a completa dimensão do quanto nós vivíamos em outro mundo, até no sentido de que não estávamos tendo notícias do que estava acontecendo. Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!